Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos trabalhar a parte inicial de análise matemática, né? E vamos iniciar com conjuntos, né? Então esta semana nós vamos estar trabalhando conjuntos e funções, e eu dividi as apresentações, né? Vamos trabalhar conjuntos e vai ter outra videoaula com o tópico funções. Conjunto, né? Conjunto é uma coisa que, em certo ponto, é um conceito primitivo, né? Porque se a gente for ver lá onde foi formalizado esse rigor de conjunto, né, por Cantor, ele fala que conjuntos é uma coleção, mas ele não define o que é coleção, né? Então fica em uma recíproca. Então entende-se na comunidade matemática que conjunto é um conceito primitivo, né? Assim como os objetos que fazem parte desse conjunto, né? Porque o que é um conjunto, a gente vai falar que é uma coleção de objetos, coleção de certos elementos que têm a mesma propriedade. Então, entende-se que por essa ideia que não tem um inicial, de ser um conceito inicial, né, a gente vai dizer que é um conceito primitivo, né? Então, notações, né, para conjuntos normalmente são utilizadas letras maiúsculas, e por seus elementos, né, os seus objetos que estão dentro desse conjunto, que a gente vai dar o nome de elementos, os seus elementos normalmente são representados por letras minúsculas. E vem a primeira questão de relação, né? Na matemática trabalhamos muito isso, essa questão de relação. A primeira relação é a relação de elemento para conjunto, né? E é a relação chamada relação de pertinência, né? Então, quando a gente fala X pertence a A gente vai dizer que X é um elemento de A e usar esse símbolo que está aí de pertinência. X, um símbolo de pertence ao conjunto A, né? Então a gente também trata a matemática na forma simbólica, como está escrito aí. E se o X não é um elemento de A, a gente vai dizer que X não pertence ao conjunto A. E usar o símbolo com um traço no meio que simboliza que não pertence a esse conjunto, né? Então essa é a primeira relação de pertinência. Um conjunto pode ser determinado, definido aí dessa forma, a partir de uma regra. Por exemplo, o conjunto dos números naturais. Então a regra que a gente estabelece ali, que vai ser o conjunto formado por os números em uma sequência 1, 2, 3, 4, 5 e aí em diante. O conjunto das pessoas com cabelo cortado, longos. Então cada um se estabelece uma regra para participar de tal conjunto, de tal grupo, de tal coleção, né? Então um conjunto fica se definido bem pela sua regra, né? Que permite dizer quais são os seus elementos lá dentro, né? A forma de representar normalmente um conjunto, a gente simboliza por uma letra maiúscula, e dentro de uma chave a gente tem duas formas. Ou numera ele, enumera, né, os elementos, dizer, ó, por exemplo, o conjunto é o conjunto dos alfabetos, A, B, C, D, E, então eu enumero eles. Ou pode ser escrita na forma de uma sentença, X, tal que X pertence ao conjunto se X goza de tal propriedade P, né? Então, as duas formas de reescrever, de apresentar um conjunto. Exemplo, como eu falei, os exemplos dos números naturais, né? Então, essa é uma forma de apresentar os números naturais na forma de enumerar os elementos, né? Os inteiros também a gente pode enumerar, são conjuntos infinitos, né? Então a gente utiliza aquela simbologia ali de reticências para dizer que não tem fim, né, o conjunto. E outra forma, o conjunto de números racionais, né? Nesse caso, ele não tem como enumerar. Então, ele é escrito na forma de propriedade, né? E ele é escrito assim, dito que são os elementos da forma P sobre Q, né? Onde P e Q são inteiros, né?
No entanto, o Q tem que ser diferente de zero. Claro que o Q tem que ser diferente de zero para que seja um número, né? As condições de existência de números, do número racional. E um outro exemplo é o conjunto do vazio. É um conjunto onde a gente fala que qualquer que seja o elemento não está nele. Ou seja, ele não tem elemento. Né? E vários exemplos recaem nesse conjunto vazio. Por exemplo, os elementos que gozam da propriedade de ele ser diferente dele mesmo. X tal que X diferente de X. Então, quem é esse conjunto? É justamente o conjunto vazio. Para simbolizar, a gente usa, no conjunto vazio, a gente usa esse símbolo aí do zero cortado, ou do O cortado, alguns, depende da interpretação. Falamos da relação de pertinência, que era uma relação de elemento-conjunto. Agora temos uma relação de inclusão, que é uma relação de conjunto para conjunto, né? Nós vamos dizer que, dados dois conjuntos, nós vamos dizer que A está contido no conjunto B, o conjunto A está contido no conjunto B, ou A é um subconjunto de B, o próprio termo fala é um subconjunto, então, se ele faz parte do conjunto B, ou seja, todos os elementos do conjunto A são elementos do conjunto B. Ok? Todos os elementos do conjunto A também é elemento do conjunto B. Né? Uma forma simbólica de representar isso, então, é esse A está contido em B, se somente se, para todo, é um símbolo simbólico ali da palavra para todo, X pertence a A, temos que X pertence a B. Então, para todo X pertencente a A, temos que X também pertence a B. Propriedades da relação de inclusão. Né? Primeira propriedade, ela é reflexiva. A está contido em A para todo conjunto A. Isso aí é óbvio, né? É óbvio porque todos os elementos de A estão no próprio A. Então, evidentemente, A está contido em A. Né? Antissimétrica, que quer dizer, e essa antissimétrica é muito importante a gente ter a noção dela, porque ali aqui no slide está somente a implicação, mas vale a volta também, certo? E aí tem uma coisa importante, porque a gente vai ver como é que eu demonstro que dois conjuntos são iguais. Basta mostrar que A está contido em B e B está contido em A. Então, para mostrar que dois conjuntos são iguais, a gente usa essa propriedade, que A está contido em B e B está contido em A. Se, somente se, A foi igual a B. E a transitiva, se A está contido em B, B está contido em A, então A está contido em C. São propriedades, então é possível. Propriedades, quando a gente fala em propriedades, entendam também, são teoremas também. Às vezes a gente não chama de teorema porque a demonstração é muito simples para obter ela é diretamente da definição. Então, às vezes, a gente não chama isso de um teorema. Um teorema é uma coisa mais rebuscada, mais importante, vamos dizer assim. Certo? Mas as características tanto de uma propriedade quanto de um teorema são as mesmas. Né? Quais são as características? Hipótese e tese. Né? Então, ali nós temos a hipótese, são dados três conjuntos, né? Exemplo da transitividade. Né? Dados três conjuntos, A, B e C. Se, outra hipótese, A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Né? Vamos fazer a demonstração da parte transitiva. Né? A parte transitiva. Essa é uma demonstração de escrita, né? Usando os argumentos, onde a gente vai estar utilizando as hipóteses para demonstrar a tese. Então, qual é o nosso objetivo? Isso é muito importante quando vocês pegarem um exercício, né? Saber qual é o seu objetivo. O que é que você quer demonstrar quando se fala uma afirmação, uma propriedade? O que é que você quer demonstrar? Eu quero demonstrar a tese. O que é preciso para demonstrar a tese? Por exemplo, a tese da parte transitiva é demonstrar que A está contido em C. Então, eu preciso demonstrar o quê? Que todo elemento de A, para todo elemento de X pertencente a A, tem-se que X pertence a C. Então, tem que estar bem claro isso na cabeça de vocês quando vocês forem fazer os exercícios e fazerem uma demonstração de uma propriedade qualquer. Certo? Então,
queremos demonstrar que se para todo x pertencente a A, tem-se que x pertence a C, né? Então, se x pertence a A, então a gente vai partir do princípio de pegar um elemento em A. E o nosso objetivo é demonstrar que esse mesmo elemento está em C. E para isso vamos usar, durante a nossa arguição, as hipóteses. Vamos lá. Se x pertence a A. Se x pertence a A, então x pertence a B. Por que x pertence a B? Porque A está contido em B. E a definição que se A está contido em B, todo elemento que está em A está em B. Então, se x pertence a A, x pertence a B. Mas também B está contido em C. Então esse elemento que está em B vai estar em C também. Então, esse mesmo x vai estar em C. Resultado, acabamos de provar que x está em C. Conclusão, provamos que A está contido em C. Um dos conjuntos importantes, né, é um conjunto chamado conjunto das partes, que é um conjunto formado de conjuntos, né, que é possível, porque lembrem que conjunto, a gente só precisa definir a regra dos seus elementos, né? Então, o conjunto das partes nada mais é um conjunto cujos elementos é subconjuntos de x. Conjunto da parte de x é um conjunto formado cujos seus elementos são subconjuntos de x. Simbolicamente, nós temos isso aqui, que se A pertence à parte, conjunto das partes de x, significa, se somente se, né, que A é um subconjunto de x. Então, como eu já disse, né, P de x, eu já tinha passado a informação, é o conjunto das partes de x. Essa é a forma simbólica da parte de x. Um exemplo de conjunto das partes é um exemplo bem simples, mas só para ter uma noção. Se x é o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3, pelos números 1, 2 e 3, então o conjunto das partes é o conjunto vazio, porque o vazio está em qualquer conjunto, né? Se ele não estivesse, ele tinha que ter um elemento que não estava no conjunto, mas ele não tem elemento. Então, esse termo na matemática a gente fala assim, por vacuidade, né? Como ele não tem elemento, então a gente não tem como negar que ele não esteja no conjunto. Então, ele vai estar em qualquer conjunto. Isso é uma das propriedades do conjunto vazio. Ele está contido em qualquer que seja o conjunto, né? Os elementos unitários, os conjuntos unitários formados por cada um dos elementos, ou seja, o conjunto formado pelo número 1, o conjunto formado pelo número 2, o conjunto formado pelo número 3. Os conjuntos formados por dois elementos, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Aqui cabe uma observação. Professor, não poderia ter o conjunto formado por 2 e 1, mas o conjunto formado por 2 e 1 é igual ao conjunto formado por 1 e 2. Então, não cabe repetir os elementos. São os mesmos elementos, né? O conjunto formado por 1 e 2 é o mesmo conjunto formado por 2 e 1. Então, não cabe aí. E, por fim, o conjunto x está contido no próprio x, né? Isso é óbvio até pela propriedade da reflexiva, né? A propriedade reflexiva em que qualquer conjunto está contido nele. Então, o conjunto das partes de x, x sendo o conjunto 1, 2, 3, é esse conjunto apresentado aí. Os conjuntos formados por um elemento, o conjunto vazio, o conjunto formado por dois elementos e o próprio conjunto x. Operação entre conjuntos. Vamos ver 4 operações entre conjuntos, né? E a primeira delas é uma operação bem conhecida de vocês, é a operação de união. Como toda operação, qual é a ideia de operação? Operação, eu pego dois elementos juntos e dá um novo elemento, né? Então, quando a gente fala operação de conjuntos, a gente vai pegar dois conjuntos, operar entre eles, estabelecer uma regra, né, de operação, de uma relação entre eles, e vai gerar um novo conjunto, né? Então, a primeira operação é a união, né, em que pega a união de dois conjuntos, A e B, representado por esse símbolo A com um U, né, e o B, formado por todos os elementos que estão em A ou estão em B, ou seja, estão em pelo menos um dos dois. Okay? A simbologia deles, simbolicamente, está aí, né? A unido B é formado por todos os elementos x, tal que x pertence a A, ou x está
em B. A segunda operação é a interseção. Então, a interseção de A e B é o conjunto A inter B, lê-se dessa forma, né? Onde a interseção é um U, vamos dizer, mais grosseiramente, é um U de cabeça baixa, de cabeça para baixo, esse símbolo aí, né? Formado por todos os elementos que estão em A e B simultaneamente. Então, tem uma diferença para o conjunto a operação união. A simbologia, simbolicamente, nós temos aí A inter B, é formado por todos os elementos X, tal que X está em B e X está em A. X está em A e X está em B. A terceira operação é a operação diferença, né? O próprio nome já induz, né? A menos B. Então, são todos os elementos que estão em A e não estão em B, né? Então, são todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. E a última operação, né, que é produto cartesiano, né? Gera um novo conjunto, só que esse tem uma característica diferente, né? Os outros, querendo ou não, são os elementos, por exemplo, da união, são elementos de A ou B. A mesma coisa da interseção, a mesma coisa da diferença, ou seja, os próprios elementos. Aqui não, aqui a gente vai gerar novos elementos chamados pares ordenados, né? E aí vocês dão uma consulta no livro, vocês vão ver que pares ordenados, o próprio nome fala, a gente vai usar uma simbologia um pouquinho diferente, né? Em vez de usar chaves, nós vamos usar parênteses, né? E colocar dois números, onde esses dois números, ou esses dois elementos, é importante a ordem deles, por isso que chamam pares ordenados. Se a gente alterar a ordem deles, já passa a ser um novo par ordenado, diferente de conjunto, que eu acabei de comentar, que se a gente alterar a ordem, por definição, aquele conjunto são iguais, né? Bem, então, produto cartesiano são formados por pares ordenados, mas esses pares ordenados têm a seguinte regra. O primeiro elemento desse par ordenado está no conjunto A e o segundo elemento está no conjunto B, né? Então é importante frisar isso, né? Um par ordenado A e B pertence a cartesiano B, a forma de dizer o produto cartesiano de A e B, A cartesiano B, na forma de símbolo, né? Que é A, esse xzinho B, A cartesiano B. Somente se A pertence, Azinho pertence a Azão e Bzinho pertence a Bzão. O produto cartesiano tem assim como talvez algumas propriedades que a gente pode chamar atenção, por exemplo, A cartesiano B é diferente, pode ser diferente do que B cartesiano A. Por definição, se tiver certas características, eles vão ser diferentes, né? Assim como a gente voltar nas operações, a união, será que é diferente? A unida B é diferente de B unida A? Ou seja, elas são simétricas? É a pergunta que se faz, né? Existe simetria? A unida B é igual a B unida A? Então essas propriedades todas vocês vão ver que estão no livro, é simples a demonstração e alguns exercícios também exploram isso aí, tá bom? Mas já avisando a vocês que A unida B é igual a B unida A. Assim como A inter B é igual a B inter A. Já a diferença não acontece isso, porque A menos B vai ser diferente de B menos A. Bem, vamos fazer alguns exercícios para terminar essa aula. E o primeiro exercício é um exercício de uma proposição, uma afirmação, né, em que a gente vai fazer a demonstração, certo? Sejam A, B e C conjuntos quaisquer, né? Tem-se que A cartesiano B inter C, então observe que tem um parêntese ali onde separa, né? Então eu estou fazendo um cartesiano da interseção de B com C. Isso aí é igual ao conjunto estabelecido da seguinte forma. Pegar o cartesiano de A com B, interseccionar com o cartesiano de A com C, né? Falando de forma direta, como se lê isso aí, essa primeira expressão, nós temos A cartesiano B inter C é igual a cartesiano B inter A cartesiano C. A demonstração disso, a gente vai utilizar essas linguagens simbólicas para ser um processo, uma escrita mais enxuta, né?
em vez de escrever passo a passo o que se tem, né? Então vamos pegar um par ordenado, né? Em A cartesiano B em TC. O que significa isso? Por definição, significa que x está em A, né? xy pertencente a A cartesiano B em TC, significa que o x, o primeiro elemento, está no primeiro conjunto. E o segundo elemento, que é y, está no segundo conjunto. Então nós temos x pertencente a A e y pertencente à interseção B em TC. Aí vamos, x pertencente a A, beleza. E o que significa y pertencer à interseção? Significa que y está em B e está em C ao mesmo tempo. Então a gente tem o seguinte resultado, nós temos que x pertence a A, y pertence a B e y pertence a C. Podemos reescrever isso de forma diferente, ó. X pertencente a A e y pertencente a B. Significa que xy pertence a A cartesiano B. Olha, nós temos também que x pertence a A, novamente, e y pertence a C. Então, significa que o par ordenado xy pertence a A cartesiano C. Olha, eu tenho xy pertencente a A cartesiano B, xy pertencente a A cartesiano C. Se ele pertence aos dois conjuntos, significa que ele pertence à interseção. O que conclui a demonstração como nós queríamos demonstrar. A gente pegou um elemento no primeiro conjunto e demonstrou que está no segundo conjunto. Como todas as implicações aí é sim, somente sim, então é o que a gente fala que vale a volta na demonstração, né? Então a gente tem a conclusão que esses conjuntos são iguais. A gente mostrou que todo elemento de um conjunto está no outro. E vice-versa, né? Todo elemento desse conjunto está no outro, então eles são iguais. É aquela propriedade da antirreflexiva que a gente estava falando, né? E o segundo exemplo, já é um segundo exemplo, onde vocês vão ver que está na lista, né? Que é uns exemplos da seguinte forma, né? Prove se for verdadeira, dê um contra-exemplo se for falso, né? Então é uma questão de verdadeiro e falso. Então você tem que ter uma certa experiência de analisar se é verdadeiro ou falso, e depois ou demonstrar ou dar um contra-exemplo, né? Vamos fazer um exemplo desse para vocês terem uma noção do que eu quero dizer em contra-exemplo, o que eu quero dizer de demonstração. Primeiro, vamos olhar a afirmação, né? Qual é a afirmação? Olha, se A inter B igual a A inter C, então B é igual a C. Poxa, então está falando que vale, é tipo a ideia do corte, né? Eu posso cortar A inter B igual a A inter C, eu corto A, ficando B igual a C. Então será que é verdadeira? É a pergunta, né? Será que é verdadeira? Leva a crer que parece ser verdadeira. Mas se vocês forem tentar demonstrar, vocês vão ver que não vão conseguir, né? Mostrar que todo elemento de B está em C e C está em B. Mostrar que B é igual em C, né? Aquela ideia que eu falei a vocês. O que é que eu quero demonstrar? Mas essa afirmação é tipo tipo uma armadilha, vamos dizer assim. Parece ser verdadeira, mas não é. Não é verdadeira, ela é falsa. Um exemplo bem simples para mostrar que é falsa. O que é mostrar que é falsa? O que é mostrar que uma afirmação é falsa? Toda afirmação, ela na matemática, né, ela normalmente é feita de implicações, né? Hipótese, aquela história, hipótese e tese, né? Se a minha hipótese é satisfeita, então a tese é satisfeita. O que é mostrar que isso é falso? É mostrar que se a hipótese for verdadeira, assumindo a hipótese, a gente tem a conclusão que a tese é falsa. Então, nós temos que mostrar um contra-exemplo, é mostrar três conjuntos, A, B e C, de tal forma que A, B e C satisfaz a hipótese, que no caso A inter B é igual a A inter C, mas, no entanto, a tese é falsa, ou seja, B tem que ser diferente de C. Por exemplo, está aí, um exemplo bem simples, A igual a 1, 2, 3, B igual a 3 e 4, C igual a 3, 4 e 5. Se você olhar A inter B, é 3. Se olhar a interseção, quais elementos que estão A e B ao mesmo tempo? Somente o elemento 3, pode olhar, né?
A tem 1, 2, 3, B tem 3 e 4, então o único elemento em comum é o número 3. A inter C, também, o único elemento em comum dos dois, a interseção é o elemento que estão nos dois, é o elemento 3. Conclusão, a interseção de A inter B é igual à interseção de A inter C. No entanto, B é diferente de C. Por quê? C tem um elemento que não está em B. Então, eles são diferentes. Bem, gente, então a gente acaba essa primeira videoaula, né? E digo a vocês, né? Participem dos fóruns, resolvam as listas de exercício, tentem explorar a leitura do material o máximo possível. Obrigado.